Só bora. História da Lissandra explicada, universo lúdico, né? Só pra falar mesmo que o que eu conheço da Lissandra é de TFT, que eu joguei um pouco, né? Muito pouco, na real, de TFT. Foi o finalzinho de uma temporada, acho. E lá você fazia uma comp de quintético, né? Acho que é o nome. E você usava ela, né? Ela era muito OP, velho. Na hora que ela tava com 3 estralas, né? Ela level 3, rank 3, né? Acho que fala. Mano, ela era muito boa, velho, de quintético. Mas enfim, vamos lá. Eu não conheço a história dela. Não tenho a menor ideia de quem ela seja. Só sei que ela era quebrada, velho. Quebrada. Mas vamos lá. 3, 2, 1. Quente. O que ela falou? Eu faço o frio parecer quente. Que isso, pô. Lá ela. Lá ela. Que papo é esse? Fala, meu amigo lúdico, Faço tudo belezinha? frio Aqui é o parecer Alésio e seja quente. muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Galera, esse vai ser um dos meus vídeos mais difíceis e mais importantes do canal até agora. Fudeu. Muita gente me pediu nos comentários, desde o remake da lore dela, mas só agora é que eu vou conseguir compilar tudo. Então se prepara, porque a gente vai entrar numa viagem mítica e muito louca sobre a história da bruxa Lissandra, gélida. a dama do gelo e da escuridão. Caralho, nem sabia Já que deixa era aquele gelo o like poder feito dela, de velho. gelo verdadeiro e bora! A Lissandra é uma das pessoas mais antigas de toda a Runeterra. Caralho. Pra você ter uma ideia, ela existe antes mesmo de Shurima, que foi um dos primeiros porra. impérios de Runeterra. Então ela já vivia ali pelos ermos de Valoran antes mesmo da ascensão do Império do Sol, antes de existir ascendentes como Nasus e Renekton, e antes mesmo da queda de Shurima, aquela queda de quando Ikatia invocou o vazio Lembro. e perdeu o controle de tudo, destruindo a própria Ikatia, matando milhares de humanos, incluindo ascendentes, e até corrompendo os Dark. deuses guerreiros. Eu tenho essa história toda explicadinha, Surgindo os resumida, Dark. compilada nos seus mínimos detalhes no meu vídeo dos Darkin, Origem, Ascensão a gente e viu. Queda. Vale muito a pena assistir. Mas só pra você ter uma ideia do quão antiga é a Lissandra, ela só não é mais antiga Do do que planeta. a origem da própria Freyward, através dos semideuses Zorn, Anivia, Volibear Tá. e a irmã Foca. Mas ela já vivia ali contemporaneamente a esses deuses. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a história de Runeterra e toda a cronologia de eras, eventos e idades pra gente se localizar melhor nessa história, batendo mais ou menos a matemática ali, né? Porque não é nada muito exato. Como eu já falei, é a mitologia de League of Legends e todas as tretas de Runeterra, né? Então não dá pra gente esperar datas precisas de uma mitologia, de lendas. Mas voltando a Lissandra, nos primeiros anos de Runeterra, ela e as suas irmãs rainha. Avarossa e Serilda Princesa. comandavam as primeiras tribos, as Três Irmãs, como elas são Parece a Daenerys, a lendariamente primeira, né? conhecidas Nada a ver. hoje em dia. Só que elas não eram humanas comuns, tá ligado? Existia alguma coisa superior nelas, que se destacava dos demais. Não chega a ser alguma coisa sobre-humana, não, mas um talento inato, uma característica de comando combinada com a audácia e uma certa Tá. arrogância Ousadia que e fazia alegria. com que elas fossem verdadeiras Menino Ney líderes. também tem. E essa prepotência, essa ousadia custaram Aquela de muito bote, caro é. pra elas. Eu vou falar mais sobre isso mais pra Ney frente. também, né? Fudeu Nesse a perna período dele. inicial de Valoran, era tudo muito turbulento, muito selvagem. Existiam muitas tribos legalzinho. bárbaras disputando território. Não existia uma organização como um reino Tá, ou como um era mais império, tribo tipo mesmo, Shurima, né? que eu Tá. falei antes. Povos Não, então as nômades. tribos precisavam caçar, lutar contra monstros para sobreviver, se abrigar de forma nômade, e o clima também era muito perturbado, até pela forma como a Freyward foi criada, né? Antes ela já era o lugar mais frio de Runeterra, o ar era constantemente Lulu? seco e cortante Boa e não tarde. tinha nuvens de tempestade. Tudo bem? Era como se fosse um grande deserto frio, Tá. muito frio, mas que Tipo uma depois era de de gelo, né? certas intervenções dos semideuses, a coisa piorou. É que começou um processo de glaciação Meu e por amigo. muito tempo as tribos então tiveram que enfrentar muitas chuvas e neve e tempestades e avalanches, Caralho, e tudo ficou fudeu as muito tribos. nublado por pelo menos 100 anos, até que todo o território fosse tapado por gelo. Eu já expliquei sobre essa origem de Freyward num vídeo sobre o Warning, que é Esse um eu dos não grandes vi. responsáveis por tudo isso. Volibear criou o primeiro rio. Nem te conto como.
Então as mijou. tribos Calma bárbaras lá. existiam nesse meio caótico e guerreavam constantemente entre si por território. E as três irmãs, como eu falei, que elas já tinham o seu poder de liderança e determinação, elas buscaram aproveitar desses Tudo bem, poderes graças a em Deus. guerra. Parece E uma vibe cada meio uma seguiu viking, um né? caminho que custou muito caro para cada uma delas. A Meio Avarossa nórdico. enfrentou a escuridão distorcida sob o mundo e ficou surda pelo vácuo que esperava consumir toda a Que existência. isso, porra, A Daenerys. Serilda, tentando comandar os céus acima delas, perdeu a sua voz pro primeiro crepúsculo. E Alissandra tentou dominar a própria Freyward, a parte terrena de tudo, mas por causa dessa transgressão, as garras cruéis de um deus primordial cortaram os seus olhos, deixando Cega. ela cega. Todos se ajoelharão. Então é surdo, até Entendo. mudo, até cega, Isso tá? tudo é uma explicação bastante surreal The e mitológica, né? Bastante lúdica. Mas ao que a gente pode supor desse trecho da história é que nessa época as três irmãs já tinham algum conhecimento muito raso do vazio e da magia de Monte Targon. Então a Avarossa teria tentado dominar o vazio, esse poder desconhecido sob os pés do mundo, e talvez punida pelos observadores, ou talvez por ela mesma tentando carregar mais do que ela é capaz de suportar, assim como a gente tentaria enfrentar um furacão ou uma avalanche, por exemplo. Então, as consequências por isso seria dela ficar surda. A Serilda tentando dominar os céus, o reino sob as suas cabeças, e então, supostamente, ela teria subido o Monte Targon e lá teria sido derrotada pelo aspecto do crepúsculo. Não um avatar do aspecto como a Zoe, mas o Aurélio? próprio deus do crepúsculo, e assim ela acabou ficando muda. E a Alissandra não foi capaz de enfrentar a raça criada pelo Volibear, os Ursine. Foi o próprio Volibear, como se quisesse colocar a Alissandra no seu devido lugar, acabou cegando ela. Como decreta o destino. Caralho. Mas apesar de cada irmã ter perdido uma parte de si, Ah. foi se unindo que as três conseguiram triunfar em batalhas e conquistar o seu território em Freyward. Mas as três, mesmo unidas pela força, elas não têm boas relações entre si, e cada uma tinha os seus próprios ideais, a sua Aí visão acabou, de né? mundo. A paz precisa de mão firme. Não nos curvamos perante ninguém. Você realmente escolheu o lado errado. Então o ego bateu ali na hora de liderar, né? E elas se dividiram entre três tribos: Tá. os Avarusianos, os Avarusianos. Garras de Inverno e os Praiglácios. E essa divisão Praiglácios. permanece até hoje, com a Ashe, a Sejuani e a Alissandra, cada uma defendendo a posição das suas ancestrais, duras e inflexíveis como o próprio gelo. Aqueles que se opuserem a mim serão perfurados. Tá. Alissandra, depois que perdeu a sua visão, ela escolheu caminhar pelos sonhos. A gente pode interpretar isso como ela se tornando uma bruxa, assim como a gente conhece ela hoje, né? A bruxa gélida. E isso daria visões para ela além do que outras pessoas conseguem ver. E nesses sonhos, ela conseguiria ver o que significava aquela escuridão entorpecente das profundezas. Essa escuridão que possivelmente ensurdeceu a sua irmã. E esse abismo não oferecia só um fim, mas também o infinito. Visões são apenas avisos. Quem que é esse cara? Era mortal, era perigoso, mas também era cheio de potencial. Essa foi a forma como Alissandra fez o primeiro contato com os observadores, e ela cobiçou por esse poder. Fudeu, Muito né? antes Ela vai de cair no Ashe bait e também. Sejuani. Antes que a magia estilhaçasse os cumes quebrados. Antes de o deserto engolir Shurima. Era o tempo de três irmãs. Naquela época, os observadores gélidos viviam aqui. Eu não sei de onde eles vieram, mas sei que eram poderosos. Tá. Os observadores existem antes mesmo de Runeterra. Caralho. Eles teriam a mesma Entidade idade cósmica? histórica, mais ou menos, que os aspectos do Monte Targon e o Aurelion Sol. E eles vieram para Runeterra desde o seu nascimento, praticamente. Antes mesmo dos semideuses de Freyward ou antes mesmo da chegada dos aspectos. O Aurelion Sol já tinha ouvido falar deles nos primórdios do universo e até já lutou contra alguma coisa
parecida, se não até mesmo contra o próprio vazio, em alguma outra forma, em algum outro canto do universo. Nada que um pouco de fogo estelar não resolva. Não existe uma explicação profunda sobre o vazio por enquanto. Ele existe fisicamente e etéreamente, digamos assim, sendo capaz de distorcer a realidade e, portanto, viajar entre dimensões, existindo portais do vazio em todo o canto do universo. Como se fosse um E mundo os invertido, observadores, os mestres do vazio, eles estariam mais focados em Runeterra justamente pelas runas globais que existem aqui. E os observadores, eles ofereceram um pacto com Alissandra. Lá vai a Eles merda. concederiam a quase imortalidade para ela e as suas irmãs, o poder místico de forjar e manipular gelo verdadeiro e, para Alissandra particularmente, uma habilidade diferente de voltar a enxergar. Eu vejo tudo com clareza. Com o gelo verdadeiro sob os seus pés, ela seria capaz de perceber o mundo ao seu redor, como se fosse a Toph do Avatar, tá ligado? Entendi. Eles nos deram presentes, compartilharam sua magia e assim nos chamaram de Glacinatas. Em troca, os observadores queriam a preparação de Runeterra para a chegada do vazio. Olha que arrombado. Alissandra, então, Vai dar o fechou esse pacto em nome das três irmãs. Assim, elas e os seus seguidores passaram por um processo parecido com o ritual de ascensão de Shurima e se tornaram Glacinatas. Eu sou Glacinata. Então, elas começaram os trabalhos de preparação para a chegada dos observadores. Possivelmente, esses trabalhos sendo essas estátuas de pedra que tem no Rolling Abyss. Essas construções, mas sem o abismo e sem a ponte ainda. Eu vou entrar em detalhes sobre o abismo e a ponte mais pra frente. Orne cria coisas. Vá falar com o Orne. Ninguém nunca agradece. E com o tempo e todos esses trabalhos, a Avarossa e a Cirilda foram ficando cada vez mais indignadas com essa subordinação aos observadores. Como elas não tinham acesso de comunicação com eles, né? Era a Alissandra quem tinha e fazia esse intermédio através dos sonhos. Podia estar como se a manipulando, né? Alissandra dormisse ou entrasse num transe, acredito eu, daí ela recebesse as ordens dos observadores e quando saía do transe, então ela relatava para as irmãs o que eles queriam. Então, as duas, elas foram ficando cada vez mais impacientes e também preocupadas com tantas ordens. Não há força em servidão. E ao mesmo tempo que a Alissandra tentava acalmar as suas irmãs, a bruxa também tentava pedir tempo para os observadores, adiando cada vez mais a vinda deles Ela para ficou no fogo Runeterra. cruzado, né? Desista. É inevitável. Só que a Avarossa, especialmente, ela já tava full pistola trigger, tá ligado? Ela alegava que a única coisa pior do que a morte era a servidão. E ficava irritada de imaginar o que o mundo pela qual elas lutaram poderia se tornar com a chegada do vazio. Então, elas tiveram uma ideia. Dá o golpe. Unidos, somos mais fortes. Somos um povo. Ações, não palavras. Sinta o poder do verdadeiro gelo. Elas vão querer dar o golpe, Bom, será? como parte de um plano de uma armadilha para os observadores, as três irmãs pediram para o Deus da Forja abrir um abismo tão profundo que nenhum ser fosse capaz de sair Que isso, dele, pô, e caso se uma caísse delas lá. cair? Esse abismo sendo o Rolling Abyss. Tá. Então essa cratera que a gente vê no Aran foi feito pelo Orne. E esse Caralho. buraco então Mas é como a é que ele atual cavou? prisão dos observadores. Se que eu vou ninguém sai, explicar como é que ainda ele mais pra cavou até frente. o fundo e saiu? Primeiro, o Orne abriu o Rolling Abyss, mas o abismo era tão largo e perigoso que as irmãs não conseguiram construir uma ponte para ele. Então, elas pediram de novo pro Orne construir a ponte do Rolling Caralho, Abyss. mas aí Essa é ponte foda, que a hein? gente joga em cima. Isso, deixem tudo pra eu fazer. É, pô. Pra variar. Que abuso Feito é isso, esse? as três irmãs ornamentaram a ponte com as dezenas de estátuas que elas fizeram para os observadores. E esses ídolos que ficam sentados como gárgulas. Na verdade, os observadores foram muito sagazes em adaptar a sua imagem à cultura freywardana. Esses chifres de carneiro semelhante ao deus da forja e também a principal fonte de alimento das tribos gélidas, né? É muito comum entre as culturas humanas, agora falando da nossa realidade histórica, né? De que os Todo dia povos isso. mais Pois é, né, primitivos projetassem deve tá deidades daquilo putaço. que fazem parte das
sua sobrevivência. Deus jacaré para quem se alimenta de jacaré, Deus dos mares para quem vive da pesca, Deus da guerra para quem vive em conflitos territoriais. Enfim, é um instinto da humanidade criar representações divinas da sua cultura. E os observadores então tiveram essa sacada para serem melhor idolatrados na sua chegada. Mas eles não esperavam pela armadilha. A Varosa nos uniu. Ela nos mostrou que valia a pena morrer pela liberdade. Então, nos voltamos contra os observadores. Sabíamos que éramos mais fortes do que eles. Eles haviam nos dado poder demais. Muitos glacinatas morreram. Parece mas nós continuamos lutando. Triângulo, mas os observadores não morriam mesmo assim. Em um último surto de fúria, nós os dominamos. Levantamos eles do chão e os arremessamos, uivando ao abismo. Aquilo deve ter acabado com eles. Nada sobreviveria a essa queda. A vitória, então, caiu para Avarossa, Serilda e Lissandra, mas a um custo muito alto. A Lissandra, junto dos seus praeglácios, lançaram um feitiço de gelo sobre toda a região da batalha, congelando os observadores, mas também congelando os glacinatas e as suas irmãs, sacrificando e sepultando todo mundo sob uma barreira glacial de gelo mágico que jamais derreteria. Sua morte servirá a um propósito maior. Porém, a Lissandra logo descobriu que o gelo verdadeiro não seria suficiente. Os observadores ficaram só adormecidos, mas lentamente corrompendo o gelo verdadeiro ao seu redor, transformando em alguma coisa mais sombria. E agora, eles continuam vagando pelos sonhos da Lissandra, com a mesma facilidade de antes, e aterrorizando a bruxa gélida em seus pesadelos. O frio adormecerá sua dor. E ela continua fingindo lealdade aos observadores. Fingiu que nada aconteceu? Ela fingiu que não deu golpe? O gelo verdadeiro da Lissandra se corrompeu para gelo negro. E ela, na verdade, está buscando novas formas de fortalecer a barreira mágica que aprisiona os observadores. Não haverá degelo. Ela quer manter os caras selados. Ninguém se lembrará deles. Pô, ninguém ajuda ela, não? Com o passar das eras, a Lissandra ficou escondida e liderando os seus praeglácios mais fiéis, que formaram uma ordem e fizeram de tudo para reescrever a história. Tantos segredos enterrados em gelo. Fizeram com que todos esquecessem daquele evento fatídico de sacrifício das suas líderes. Assim, eles apagaram os observadores da história MMO de LOL, e ergueram uma religião MMO de LOL, que cultua as três irmãs. Eu jogaria tranquilamente. Dentre planos. Porém, uma profecia que circulava estava além do controle deles. A profecia dizia que um dia a Avarossa e a Serilda iriam retornar para unificar as tribos. Dessa forma, ao longo das gerações, a Lissandra procurou por descendentes das suas irmãs e foi matando as suas reencarnações. Eu vi que já matei tantas rainhas que perdi a conta. Como eu falei, elas não se entendiam mesmo. A Lissandra é uma ditadora e ela quer governar sozinha Freyward. Todos se ajoelharão em tempo. Se ajoelhou, mas ela né? nunca conseguiu controlar completamente as lendas sobre as suas irmãs. Da mesma forma como ela também não conseguiu controlar as ameaças presas no gelo verdadeiro. Então as duas tataranetas, digamos assim, das suas irmãs, elas lideram hoje as suas respectivas tribos. Uma idealista comanda os Avarosianos. Eu unirei Freljord. E uma conquistadora comanda os Garras de Caralho, Inverno. parece a Gwen, né? Eu governarei Freljord. E quanto à Ordem dos Praeglácios, eles controlam a cidadela e buscam recrutar qualquer descendente dos Glacinatas, e também adotam órfãos de outras tribos dizimadas para aumentar os seus exércitos. O sangue glacinata já foi bastante diluído e hoje em dia não se tem mais tanto poder quanto antigamente. Antigamente, os glacinatas criavam gelo verdadeiro e forjavam armas com propriedades mágicas especiais. A torre de gelo do Trundle, por exemplo, sai do porrete de gelo verdadeiro dele. A ult da Ashe é uma flecha de gelo verdadeiro que sai do seu arco. A ult da Sejuani é gelo verdadeiro que sai do seu mangual. E sim, a Ashe e a Sejuani são
são glacinatas. Elas não são humanas comuns, mas com o sangue diluído, hoje a habilidade delas cabe a empunhar e se aproveitar de armas feitas de gelo verdadeiro. Um humano comum que empunhasse uma arma dessas, com certeza morreria congelado. Cuidado com isso aí. Gelo eu falei verdadeiro da é do Miranha. muito poderoso. Mas voltando aos Praiglácios, a cada ano são escolhidos 3 glacinatas para descerem o Rolling Abyss. Várias outras pontes auxiliares foram construídas até uma certa profundidade do abismo. Elas servem como andares para paradas durante a escalada até o fundo. E o objetivo de descer o Rolling Abyss é explicado no conto O Olho no Abismo. Calma O lá. gelo mágico que aprisiona os observadores acontece assim. 9 pilares com escritas rúnicas lacram o fundo do abismo, e de tempos em tempos é preciso verificar como anda a condição do gelo verdadeiro. E anda mal, bem mal. Dos 3 glacinatas que desceram, só 2 voltaram com vida. Um dos pilares perdeu as suas escritas rúnicas e por ali tá escapando uma fração do poder dos observadores. Essa energia negra com tons de roxo que corrompe o gelo, a carne e tudo mais que pudesse alimentar. Reza a lenda também que esses pilares foram construídos com a mágica dos Yeti, há muito tempo esquecida. Possivelmente esses pilares já são auxiliares do gelo verdadeiro para segurar a barreira. E agora a Alessandra tá buscando pelas lendas Yeti de novo para consertar o pilar corrompido. O Yeti poderia ser um aliado poderoso caso os observadores voltem. O cristal que tá com o Nunu e o Willamp é uma das chaves para segurança de Runeterra. Eita, acho que a Alessandra tá brava comigo. Mas não vou deixar ela te machucar, Willamp. E agora a bruxa gélida observa com cuidado a situação. Não faz parte dos planos se unir com as descendentes das suas irmãs. Eu vi que eles estavam fazendo, mas eles a bruxa cancelaram. é uma Eu vou comentar no ditadora. final aqui. Ela quer governar Freljord sozinha. Eu recuperarei a grandeza de Freljord. Ela reconstruiu a sua imagem e a sua história com muito esforço e agora ela quer o louvor de vencer os observadores mais uma vez, e sozinha. É Runeterra contra o vazio e Lissandra contra todos. O mundo começou em gelo e em gelo terminará. Que frase foda, hein? O mundo começou em gelo e em gelo terminará. Ela é porra louca, né, velho? Maluca, né? Não conhecia, velho. Gostei de conhecer a história dela. É interessante, né? Ela meio que entra na dualidade, né? Ela quer proteger, mas a troca de quê? A troca de tudo, né? Ela abriu mão das irmãs, do próprio povo, né? Me lembra um pouco o Illidan de WoW, né? Ele também tem essa vertente aí, né? Contra a Legião Ardente. Ele abre mão, né? Do próprio povo, né? Fazendo esses paralelos, eu acho da hora, né? Chefe de... exatamente, Water. E aí, Water? Boa tarde. Eu ia falar isso. Eles iam lançar um MMO de LoL, só que ele, não sei se é o dono, o chefe, sei lá, é o chefe, né, acho, né? Ele falou assim, a gente não gostou muito do resultado final do que tava tomando, não tava muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então a gente vai cancelar tudo e vai recomeçar do zero, né? A gente vai recomeçar o projeto do zero, né? É melhor do que a gente entregar algo parecido com o que já tem hoje. Aí eu fiquei preocupado, vai, será que eu tava pensando em fazer tipo um MOBA de mundo aberto? Aí eu fiquei meio preocupado. Mas enfim, o foda é que não tem nenhum trailer, nem uma gameplayzinha, né, pra gente ver, né? Aqui, ó, MMO LoL cancelado, aqui, ó, reiniciado. Adrenaline fez uma matéria, ó. MMO de League of Legends teve seu projeto reiniciado. A Riot Games afirma que o MMO de League of Legends terá de ser refeito desde o início, pois o resultado não agradaria os fãs, né? MMO de League of Legends produzidos pela Riot teve seu desenvolvimento reiniciado. Reset criativo, que falaram, né? Reset criativo. Mas isso é bom, velho. A gente fica puto porque a gente quer por agora, né? Mas isso é muito bom, velho. Isso mostra que os caras ao menos tá tendo, né, o bom senso de ver o que estão fazendo, né? Vi até um trailer, não sei se tem trailer. E exatamente, eu acho isso bom, velho. Vamos ter um cuidado. E, pô, contar essas histórias que a gente viu do Atrox, do Panteão, né? Da Lissandra, dos Darkin, né? Mano, dá pra fazer uma lore muito foda, velho. É que nem o WoW, velho. A história de WoW, ela é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Só que aí o WoW, ele tem um defeito que, tipo, tem 10 expansões, né? Tem 10 conteúdos novos, ou 11, não sei, né? Vai lançar a 11ª expansão, se não me engano. Então é muito conteúdo. Então quem chega agora no WoW fica um pouco perdido no que já aconteceu, apesar de que você entende a história da expansão atual, né? Do conteúdo atual, né?
Mas aí depende de como é que vão trabalhar pra fazer, né? Eu acho muito interessante, velho, a proposta, né? E eu acho que estão até mas assim, a empresa é nova, né? Que não nova, né? 2010, 2011, né? Então assim, ainda tem tempo, pô. Assim, né? Eu ia falar que já passou da hora, né? Mas não era voltada pra MMO, né? Desde o início. Era voltada pro MOBA, né? Mas enfim, gostei, velho. Historinha da Lissandra God. Muito God mesmo, né? Gostei bastante. E, pô, eu só não vi aquela história do Orm, né? Do Orn. Pô, coitado, velho. Orn, faz um buraco aí que ninguém consegue sair. Deixa comigo, chefia. Pum. Orn, faz uma ponte aí agora pra mim. Ele, puta que pariu, velho. Só eu nessa porra. Só eu que faço tudo nessa caceta, tá ligado? O cara já tá puto, velho. O cara já tá puto. Todo dia é isso, pô. Todo dia é isso. Todo dia é isso, né? Tem o Riot King, que eles continuaram a história no jogo. Não conheço. Eu vi que tem o do Silas Malafaia, né? Calma lá, pô. Do Silas. Tem um joguinho do Silas, não tem? Mas enfim, vou deixar o link do vídeo original na descrição. Universo Lúdico. Vamos lá. O brabo, né? Gostei muito. Tô gostando de conhecer esse universo. Eu não gosto muito do jogo MOBA, né? Do LoL MOBA. Mas a história eu tô gostando bastante, velho. Bastante mesmo. Insano. Insano, né? É isso.